nosso tema de hoje, quais são os hábitos das pessoas altamente produtivas? Nosso objetivo hoje é despertar você para a criação de hábitos produtivos. Será que os hábitos que você tem hoje favorecem uma alta produtividade? Será que é satisfatório para você? Será que você tem resultados? É sobre isso que nós vamos falar hoje. Eu vou fazer essa live com a Jaque Magalhães. Eu já vou chamar ela então. Estamos aí de volta, né? Para seguir falando sobre produtividade, alta performance. O que afinal a gente precisa para isso, né? A parceria deu certo, estamos nós cá de novo falando sobre produtividade. Então, Jaque, como a gente costuma começar, né? Fiquem à vontade, pessoal. Querem fazer pergunta, façam mesmo. Aproveitem esse período aqui que a gente está à disposição de vocês. Então, podem perguntar, podem também compartilhar sensações que vocês têm, se vocês se identificam com alguma coisa que a gente vai falar aqui também, porque para nós é bem importante saber se a nossa mensagem está fazendo sentido para você aí que está nos ouvindo. Jaque, uma honra novamente fazer isso com você. Então, bora lá. Muito obrigada. Você está muito bonita de azul. Essa cor combinou com você. E a honra é toda minha. Muito obrigada pela oportunidade. Então, vamos mandar. Obrigada, meu bem. Uma alegria. Então, a gente gosta sempre de começar as nossas lives falando o que normalmente as pessoas pensam, né, sobre esse assunto. Então, o que as pessoas costumam falar sobre o que é alta performance, o que é alta produtividade, quais são os hábitos, né? Sobre esse assunto, o que as pessoas costumam falar. E uma das coisas que eu percebo, pelo menos, é que as pessoas dizem assim, fazer várias coisas ao mesmo tempo é ser produtivo. Tá muito na moda, né, a palavra de ser multitarefa. E aí várias pessoas acabam pensando nisso, né? Que se eu fizer várias coisas ao mesmo tempo, é meio que um raciocínio lógico, né? Se eu fizer várias coisas ao mesmo tempo, eu vou ter um resultado melhor. Porém, as pessoas não levam em conta como é que se diz, os limites de um ser humano, porque na verdade a gente não consegue fazer mais de uma tarefa ao mesmo tempo. É uma ilusão que a gente tem na nossa cabeça, que a gente está fazendo ao mesmo tempo, mas normalmente a gente vai numa tarefa e volta na outra. Só que quanto mais a gente vai e vem, a gente tem algumas perdas aí, né? Mas é um pensamento comum, né? O que mais que você vê por aí, Jaque? Então, o que eu vejo é a pessoa começar as coisas e não acabar. Isso aqui é muito comum, pessoal que vem procurar falar sobre isso. Eu começo a academia, mas eu não continuo. Eu começo dieta, eu não continuo. Eu começo curso, mas eu não acabo. Eu faço projetos de trabalho e não continuo. Então, isso é muito comum do pessoal fazer isso. Então, quando a pessoa faz isso, né, que ela começa as coisas e não acaba, existe já um processo dentro dela, porque tudo que você não está fazendo nesse momento, você tem o hábito de não fazer. Porque nós, seres humanos, nós somos seres de hábitos, né, Grazi? Exatamente, seres de hábitos, sejam hábitos bons ou ruins, a partir do momento que a gente começa a alimentar esses hábitos, eles crescem dentro de nós. É ruim por um lado, porque se eu cultivar hábitos ruins, eu vou ladeira abaixo, mas é muito bom por outro lado, porque eu tenho sempre a chance de mudar aquela realidade. Eu sempre posso usar o meu cérebro ao meu favor e criar novos hábitos. Excelente, eu vejo muito isso acontecer também, já que você falou. E uma outra coisa, diga. Outra coisa também que eu vejo é a pessoa estar sempre ocupada demais. A pessoa está muito ocupada. Só que ela está ocupada com nada. É muito importante a gente analisar isso. Por que eu digo com nada? Porque o que ela está fazendo não leva ela ao objetivo que ela tem. Não leva ela ao que ela quer. Então, é aquele famoso apagador de incêndio.
O que é o Uhum. apagador de incêndio? São aquelas pessoas que ficam o tempo todo resolvendo complicações. E na maioria das vezes, aquelas complicações não é da pessoa, não é dela, e às vezes a outra pessoa nem pediu para ela poder resolver. Isso aí também é uma coisa que atrapalha muito a nossa produtividade. Exatamente. A pessoa confunde, né, a ocupação com o trabalho real, aquela agitação. Só porque eu estou sempre em movimento, eu acho que eu estou produzindo algo. Tanto que, se você for perceber mesmo, os procrastinadores, eles são pessoas muito ocupadas. Eles não são assim, eles não se resumem na preguiça. Além disso, os procrastinadores, eles às vezes são trabalhadores exímios, assim, de não parar um minuto. Mas ocupando-se e não trabalhando, né? Ou seja, gerando resultado. Então é interessante olhar por esse lado. E isso que você falou me lembra de uma frase, uma vez que eu li, que é assim: os imprevistos nos levam para longe de nós, para longe da nossa essência. Que foi o que você disse, né? O apagador de fogo, ele fica o dia inteiro assim, de um lado para o outro, mas o objetivo dele mesmo fica apagado. Então é isso. Muitas vezes aparece vários imprevistos no nosso dia. E aí, como que a gente vai reagir a eles? Muito interessante, já. Excelente. E por último, que eu separei, não sei se você queria concluir a sua ideia aí. Não, é isso mesmo, já está concluído. Tá bem. Por último, que eu separei aqui para nós, que eu vejo acontecer bastante também, a pessoa achar que vai ser mais produtiva dormindo menos. Ou seja, tem gente que diz que dormir é perda de tempo, né? Eu vou deixar para dormir depois que eu já tiver ido, né? Eu já ouvi muitas pessoas falando isso. Esses dias até estava com um conhecido que estava fazendo os cálculos, né? Se uma pessoa vive 60 anos, ela dorme 8 horas por dia, então quer dizer que ela dormiu 20 anos, como se esses 20 anos fossem uma perda de tempo. Enquanto que, na verdade, dormir compõe as necessidades básicas do ser humano. Então, é um pensamento um tanto quanto equivocado também, você achar que trocar horas de sono é um bom negócio para você. Então, pessoal, vocês podem nos dizer aí se isso faz sentido para você, se você pensa assim de alguma das maneiras que a gente mencionou aqui, para que a gente possa contribuir de alguma maneira com vocês também. Nessa segunda parte da nossa live, queria perguntar para você, Jaque, quais são as possíveis razões aí de que às vezes as pessoas não conseguem explorar totalmente aí o seu potencial de produtividade? O que você percebe em relação a isso? Eu anotei aqui algumas, né? Uma delas é falta de motivação. Então, a própria palavra, né, significa, né, motiva. A pessoa tem um motivo para ela fazer uma ação. E muitas vezes, isso aí está relacionado com a vontade da pessoa. Ela não tem motivação porque a vontade dela é uma vontade fraca, né? E isso aí pode ser influenciado por vários fatores. Como, por exemplo, né, pode ser fatores internos, pode ser fatores externos, pode ser as crenças que a pessoa tem, pode ser os valores dela. Às vezes ela busca reconhecimento, às vezes ela está buscando recompensa. Exato. Então, tudo isso é bom a gente ir analisando, né, e pensando aí em que eu estou encaixada, nesse contexto, em que eu estou encaixada, porque é para a pessoa, para levar a uma autoconsciência, né? Sim. A outra coisa, outro ponto, sobrecarga de trabalho. Aí, eu lembrei do espírito de mosca. Será que você é um espírito de mosca? O famoso espírito de mosca. O que é o espírito de mosca? Vai ali, vai aqui, pousa ali, pousa aqui, no final não fez nada. Pega uma coisa, pega outra, né? Faz tudo e não faz nada. Esse é o espírito de mosca. Verdade. Outra coisa também, Grazi, que acontece é a falta do treinamento adequado. Né? E aí, nós temos, deixa eu ver se esse aqui ainda está dentro do segundo bloco, o treinamento adequado, tá, né, Grazi? Tá sim. A falta do treinamento adequado, Grazi, olha que interessante.
Uma universidade lá do sul da Califórnia, ela fez uma pesquisa, e tem vários outros artigos científicos que fizeram pesquisa, mas eu peguei esse aqui. Ela fez uma pesquisa a respeito dos pensamentos. Nós temos por dia cerca de 70 mil pensamentos. Em cada 10 pensamentos que nós temos, 9 pensamentos, ou eles são ruins, ou eles são inúteis, né? Não tem utilidade. Sim. Agora, você imagina esses pensamentos deixados soltos, sem ter um treinamento. Pensa bem nisso. É verdade. É verdade. Por isso, para quem não sabe, né, eu e a Jaque, nós temos um projeto juntas, que é o Equilíbrio em Ação, e a gente faz, né, palestras em empresas, dá treinamentos, enfim, e dá para perceber bastante, né, Jaque, tanto na nossa vida, quanto nas empresas, que essa é uma realidade. Quando não tem um treinamento adequado, tanto os líderes como os colaboradores são afetados, né, por essa realidade. E aí afeta diretamente a produtividade deles também, né? Com certeza. E também na produtividade individual também, né? Da nossa vida. Porque a pessoa ali, ela tem um desperdício de energia demais. E ela fica com a mente confusa. Quantas pessoas que vêm, né, para atendimento e a pessoa fala, eu tô com a mente acelerada, tô com a mente muito cansada, muito acelerada, né? Por quê? Porque ela é altamente necessário um programa, né, de desenvolvimento equilibrado para que a pessoa ela saiba ali como ela reverter esse processo. Porque existe, né, forma de reverter. Sim, com certeza. Sem dúvida. Mais algum motivo que você tenha separado aí para nós? Outra coisa que eu coloquei também é a falta de autocontrole. Esse aqui, Grazi, é o mais importante de todos. Por quê? O que é ter autocontrole? A pessoa ter autocontrole, ela exercer controle sobre a qualidade dos seus pensamentos. Então, não é a pessoa ser perfeita. A gente não está falando aqui de perfeição. Porque perfeição não existe, né? Não é a pessoa ser perfeita. Mas ela aprender a se condicionar. Ela se treinar, porque tudo na vida é treino. Tudo na vida é treino. Ela aprender a se condicionar. Então, quando eu aprendo a ter uma alta qualidade dos meus pensamentos, eu vou compreender como eu funciono e automaticamente eu vou ser mais produtivo, e eu sendo produtivo eu vou sentir mais felicidade, mais realização. É uma cadeia, né, Graça? Exatamente. A gente pode fazer, né, essa cadeia ser positiva, né, ser produtiva para nós. Excelente, Jaque. E, claro, quem nos acompanhar até o final dessa live vai ter acesso aí a 2 estratégias, né, que a gente vai falar justamente para que você já consiga fazer diferente, de repente, essa semana. Eu separei algumas outras razões também pelas quais a gente não consegue explorar o nosso potencial de produtividade, e uma delas é a desorganização. Por exemplo, às vezes são coisas simples. A gente não está falando de nada mirabolante aqui. Às vezes eu defini um lugar onde vai ficar as minhas chaves, as chaves de casa. Isso já otimiza o meu tempo, porque cada vez que eu vou sair, eu não preciso estar lembrando onde é que foi que eu deixei a chave. Então, a nossa proposta aqui era que realmente a gente simplifique a vida e não que a gente enche essa vida de métodos que não vão funcionar para nós. Então, a organização, ela vem disso, né? De a gente organizar as pequenas coisas que a gente precisa fazer todos os dias. E aí, claro, cada um vai precisar olhar para a sua rotina e perceber aí onde que precisa melhorar. Outra coisa, já que atrapalha bastante a produtividade, e isso a gente vê muito acontecendo em empresas também, são os problemas de saúde. E aí, essa semana, eu estava até lendo uma pesquisa onde a OMS diz que até 2030 a depressão vai ser a doença mais comum do mundo. Imagina, a maior doença do mundo daqui 6 anos. Imagina.
E que os Estados Unidos, só nos Estados Unidos, a depressão representa um gasto de 35 bilhões de dólares. Isso, uma pesquisa feita lá por volta de 2014. E outras doenças, como dor de cabeça, artrite, dor nas costas, chegam a custar 47 bilhões de dólares por ano. Então, quanto que está custando para você estar doente e não ser produtivo? Ou quanto que está custando para a sua empresa, se você é um gestor, um líder, um dono de empresa, quanto está custando para você, às vezes, ter que lidar ali com o absenteísmo, com a falta do seu funcionário, ou com a presença dele só que doente. Então, é um custo alto para todos os envolvidos. E, por último, que eu separei aqui, um ponto que eu acho muito importante é as pessoas se conhecerem. Quanto mais a gente se conhece, mais a gente consegue alcançar um nível de alta performance, um nível de alta produtividade. Ou seja, eu preciso conhecer o que eu tenho de bom. E não adianta eu dizer, em mim não tem nada de bom. Tem sim, tem sim. Às vezes você só precisa mudar o seu olhar. Talvez perguntar para um amigo, né? Possa ajudar bastante. Mas, enfim, nós não vamos entrar nesse caminho. É importante que eu saiba o que eu tenho de bom e o que eu tenho de ruim, para que eu possa saber o que vai funcionar para mim e o que não vai, né? E até em relação aos gestores de empresa, por exemplo, eles às vezes nem imaginam que ao perceber a forma como a pessoa se comporta, já indica se é melhor ela ficar no atendimento ao público ou lidando com planilhas no computador. E isso tudo, o desenvolvimento pessoal, o desenvolvimento de lideranças, ele faz por nós. Então, é uma ajuda, assim, incrível. Mas, sem mais delongas, vamos passar as estratégias para o pessoal. O bloco 3, ele vai pelo seguinte caminho. O que é importante a gente fazer diante de tudo isso que a gente comentou, né? Então, duas coisas que são importantes. A primeira, identificar as causas específicas da baixa produtividade. Pode ser que as causas da minha baixa produtividade sejam diferentes das suas, né, Jaque? Pode ser que eu tenha um problema de saúde, por isso a minha produtividade vai ser menor. Então, eu vou ter que tomar as minhas medidas. E talvez a sua seja outra questão. E aí, cada uma vai ter que lidar com a sua realidade. A partir da identificação, a gente precisa implementar estratégias eficazes para melhorar o desempenho. Então, só a partir do momento que eu faço o diagnóstico, né, que eu analiso, eu identifico, eu consigo implementar essas estratégias. A primeira estratégia, então, ela se contrapõe ao que nós falamos lá no início, que é essa tendência do mundo a ser multitarefa. A estratégia número 1 que nós apresentamos aqui para vocês é seja monotarefa. Então, mesmo que você tenha sido aquela pessoa que sempre criticou quem sentava e fazia só uma coisinha de cada vez, seja essa pessoa. Se você não acha que não vai conseguir por muito tempo, teste por um dia, por uma semana. Teste, eu vou fazer isso aqui, depois que eu fizer isso aqui, eu vou lá e vou fazer outra coisa. Seja monotarefa. Porque há pesquisas que dizem que a pessoa que faz uma coisa de cada vez, ela chega a ser 20 a 30% mais produtiva do que as pessoas que ficam se batendo aí em várias atividades, né? Qual outra estratégia a gente pode apresentar para o pessoal aí, Jaque? Muito bem. Uma outra estratégia que a gente pode usar é o autocontrole através do treinamento. Mas como que eu posso me treinar? De forma simples. Uma das coisas que eu posso fazer é fazer perguntas poderosas, né? O que são essas perguntas são poderosas? São perguntas poderosas de sabedoria. O nosso objetivo aqui é levar você à autoconsciência, para você entender o que está te faltando, onde você está e o que é necessário fazer. Uma das perguntas que a gente pode fazer para a gente mesmo é o que eu não estou fazendo agora, que se eu fizesse a partir de hoje, eu
alcançaria o meu objetivo, ou eu mudaria o rumo da minha vida. O que está me faltando eu fazer agora? Mas sempre eu centrar em mim, não no outro. Não que o meu marido não fez, que o meu filho não fez, que o meu chefe não fez, o que eu não estou fazendo. Que se a partir de agora eu fizer, eu vou ter resultado, né? E todos nós, Grazi, todos nós precisamos de ajuda perita, todas as pessoas. Vai chegar uma hora que a gente precisa. Eu vou até fazer uma ilustração para você. Vamos supor que tem um médico. E esse médico, ele é um excelente cirurgião. Ele é um ótimo cirurgião. Ele faz cirurgias perfeitas. Mas aí a pergunta é, será que ele consegue fazer cirurgia nele mesmo? Com certeza que não. Ia dar muito ruim, hein? Então não tem como, né? Nós precisamos de treinamento, de autodesenvolvimento. E tudo começa com a conscientização, né? É parar e pensar em tudo que foi falado aqui, em qual desses pontos aqui, onde que eu tô, nessa linha do tempo aqui, o que que eu tô fazendo, o que que eu não tô, o que que se eu fizesse eu ia ter resultado. Isso aí é o começo, né? Esse é o começo da ação, esse é o começo da pessoa ser mais desenvolvida, esse é o começo da pessoa desenvolver hábitos que vai levar ela à produtividade. Exatamente, excelente, Jaque. E isso se relaciona muito com o que você tinha dito agora há pouco, né? Que a gente tem ali os 50, 70 mil pensamentos por dia e a maior parte deles são pensamentos considerados, né, classificados como inúteis ou ruins. Então, quando nós começamos a nos perguntar, né, aquelas perguntas que nos guiam aonde a gente quer ir, a gente vai eliminando uma parte desses pensamentos. A gente vai direcionando para onde a gente quer pensar. Então, quando a gente não se pergunta as coisas, a gente só vai vivendo e as coisas acontecem ao acaso, a possibilidade desses pensamentos chamados negativos nos dominarem é muito grande. Então, é muito bom a gente se perguntar as coisas. Ô, Grazi, Diga. Existem as 4 engrenagens cerebrais que põem a pessoa em movimento. São essas 4 aqui, ó. Os neurocientistas descobriram, né? Primeiro vem o pensamento. O pensamento, ele vai desenvolver em você um sentimento. Esse sentimento, tudo que você sente, vai te levar a um comportamento, a uma ação. E essa ação que você trama nela por muito tempo, muitas vezes, ela vai virar um hábito. É daí que você vai conseguir os hábitos, que foi a primeira frase que eu falei aqui. É daí que você vai conseguir os hábitos altamente produtivos ou não. Porque tudo que você não está fazendo nesse momento, você tem o hábito de não fazer. Então, aqui, ó, vai na raiz aqui, ó. Igual nós conversamos aqui sobre os pensamentos. Exatamente. Perfeito. E as perguntas nos ajudam muito nisso. Então, ficam aí as 2 estratégias que nós tínhamos prometido. Teste, né, essa possibilidade de você ser monotarefa, mesmo que você não aguente muito tempo, veja os resultados que dá na sua vida e exerça o autocontrole. Utilize aí as perguntas, direcione os seus pensamentos para ter os resultados que você deseja. Como eu disse, como a Jaque também falou, todos nós precisamos de ajuda em algum momento. Se você sente que esse é o momento, nós, né, estamos à disposição de vocês para qualquer direcionamento que vocês precisem, para se desenvolver pessoalmente, alcançar suas metas, né? Respeitando sempre, eu sei que essa também é a proposta da Jaque, respeitando sempre os seus limites, a forma como você funciona e quem é você, né? Respeitando quem é você, não tendo que ser ninguém além de você mesmo. E nós temos também treinamentos, palestras, treinamentos empresariais também para líderes, para colaboradores. Então, a gente está com um trabalho aí bem bonito sendo realizado, né, Jaque? Isso mesmo. E acho que nós alcançamos aí o que a gente queria transmitir hoje. Nós agradecemos aí a presença de todos vocês, a companhia de vocês até agora. E muito obrigada, Jaque. A você também, tá? Obrigada você, viu, pela oportunidade. É um prazer trabalhar com você sempre. Aprendo muito com você. Uma honra, um privilégio. Obrigada, viu, Jaque? Obrigada por tudo. Um beijo para vocês, uma ótima noite.
Tchau, Boa tchau. noite.